Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso novo evento Bolos de Aniversário. E por que a gente escolheu esse tema para este evento? Porque eu sei que aí na tua região, estes são os bolos que mais têm saída. Esses são os bolos que podem transformar a tua situação financeira. Esses são os bolos que podem te trazer aquela liberdade financeira que você também veio procurar e buscar dentro da confeitaria. Eu sei que você não quer mais ficar trocando 6 por meia dúzia. Então estes bolos decorados, bolos de aniversário, são realmente os bolos que as confeiteiras mais vendem e lucram durante o ano inteiro, porque aniversário, todo dia tem alguém de aniversário, não é mesmo? Agora, bolos muito sofisticados, 4 andares, a gente vende esse tipo de bolo todos os dias? Não vende, não é mesmo? E o investimento para fazer esse tipo de bolo? Lá nas alturas, ninguém aguenta mais ter que estar vendendo quase a própria casa para conseguir investir em confeitaria e iniciar o sonho de ser uma confeiteira reconhecida na própria região. Eu sei que você quer começar na confeitaria de forma mais simples e já acertando naquele produto que vai vender todos os dias, que são os bolos decorados, os bolos de aniversário, aqueles bolos deliciosos feitos com chantilly ou com chantininho, que é super fácil de fazer, super rápido e que você, aí a partir da cozinha da sua casa, com pouquíssimos utensílios, consegue começar a tua produção hoje mesmo. Esse evento foi pensado para você que não aguenta mais passar perrengue na confeitaria. Ele foi pensado para você que já estava pensando em desistir da confeitaria por falta de técnica, por falta de segurança, por falta de confiança no próprio trabalho e até mesmo aquele sentimento de eu não sou tão profissional assim. Eu não sou uma confeiteira de verdade. Quantas e quantas vezes eu recebi mensagens desse tipo no meu Instagram, onde a profissional, ela não se sente uma confeiteira profissional. Ela acha que ainda faltam muitos e muitos treinamentos, talvez uma faculdade de gastronomia, para ela poder se intitular como uma confeiteira profissional. Eu tô aqui com mais de 8 anos de experiência, professora de mais de 500.000 alunas na área da confeitaria e posso te provar que você pode iniciar como uma confeiteira profissional a partir da cozinha da tua casa, mesmo que você nunca tenha feito um bolo decorado na sua vida. E você pode se intitular sim. A partir de hoje você vai deixar de lado todas essas críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida. Toda essa falta de apoio de quem deveria te apoiar. Todo esse sentimento de eu nem mereço prosperar tanto assim. Neste evento e durante esta semana, você vai perder esses bloqueios que estão te paralisando e evitando que você conquiste o sucesso na confeitaria. Aí na tua casa e podendo trabalhar ao lado da tua família. Eu sei que você deseja comprar as coisas para os teus filhos. Eu sei que você deseja poder pagar o seu cabelo quando você tiver vontade de fazer. Eu sei que você deseja comprar a batedeira dos teus sonhos sem precisar ter que estar escolhendo entre uma coisa e outra. Toda confeiteira que começa não aguenta mais viver assim. E eu tô aqui para te falar e te garantir que é totalmente possível você conquistar todas estas coisas através da confeitaria. Eu consegui, começando do absoluto zero da minha casa, nem batedeira eu não tinha nessa época e eu consegui prosperar, eu consegui construir a minha casa, eu consegui matricular as minhas filhas em uma boa escola, comprar o meu primeiro carro, tirar a minha carteira de motorista, fazer as minhas compras e conquistar a minha independência financeira através da venda de bolos, produzindo esses produtos na cozinha da minha casa e sem ajudante. Eu fazia isso sozinha. É totalmente possível para você também. E durante
este evento eu vou te mostrar como é possível você aplicar tudo que eu apliquei no meu negócio no teu, aí na tua casa. Combinado? O que você não pode fazer é desistir. Vamos fazer esse combinado? Eu te ensino daqui, você não desiste daí, certo? Esse evento pode ser transformador e aqui, ainda durante esta semana, eu tenho uma grande oportunidade para quem deseja dar um passo além, para quem já decidiu fazer da confeitaria a sua principal fonte de renda, para quem quer de fato ser reconhecida na sua região, para quem quer de fato ser um destaque das profissionais, para quem não aguenta mais aquele cliente te procurando e pedindo desconto, aquele cliente te procurando e te comparando com a concorrência. Eu tenho uma oportunidade para você que quer viver a confeitaria de uma forma diferente aí na tua casa, na tua região, se destacando, conquistando liberdade financeira, sendo muito reconhecida. Quem sabe até sendo convidada a dar aulas, como muito já aconteceu com as minhas alunas. Você viu como é possível? Estas são as minhas alunas da Escola de Bolos 4.0 que aplicaram todas as nossas técnicas, as nossas estratégias, as nossas receitas que dão certo e conseguiram alcançar altos resultados, como vocês puderam ver aí na tela durante esta aula. E eu quero muito que você também viva essa realidade. Você acredita que você é capaz de viver essa realidade? Eu acredito em você e nós vamos fazer isso juntas. Você tá comigo? Quem tá comigo, coloca nos comentários nessa aula, que provavelmente você está assistindo também pelo meu canal no YouTube. Coloca nos comentários, eu estou contigo. Eu estou contigo. Eu quero ver quem está comigo, quem tomou a decisão de mudar de vida através da confeitaria. Eu tô muito feliz com esse evento. Aproveitem todo esse conteúdo que a gente está entregando aqui para vocês. Eu tenho certeza que não é por acaso que você está aqui comigo hoje, não é por acaso que você resolveu dar mais essa chance para a confeitaria e estar aqui aprendendo comigo. Tá preparada para aprender as receitas mais deliciosas e fáceis de fazer? Tá preparada para ser uma confeiteira reconhecida aí na tua região, fazendo lindos bolos de aniversário, perdendo o medo do chantilly, perdendo o medo da decoração com bico, perdendo o medo do bolo desestruturado, porque aqui você vai aprender comigo bolos estruturados, recheios firmes, massa fofinha e decoração linda de forma simples. Vamos começar então com o conteúdo da nossa primeira aula do nosso evento Bolos de Aniversário. A gente vai começar a nossa aula fazendo a massa. E para esse evento eu escolhi o meu pão de ló de baunilha. O meu pão de ló é uma receita maravilhosa que muitas das nossas alunas utilizam hoje nas suas produções e têm o maior sucesso, recebem vários e vários elogios dos seus clientes e me dizem que já conseguiram faturar alto apenas utilizando o nosso pão de ló de baunilha. E hoje você vai ter a oportunidade de receber essa receita aqui nessa aula. Antes da gente começar com a receita do nosso pão de ló, eu preciso que você pause a nossa aula, eu preciso que você vá lá, pegue papel e caneta para anotar o passo a passo da nossa receita, todas as quantidades, tudo certinho, para que você depois consiga aplicar a nossa receita aí na tua casa. Combinado? Lembrando também que se você está me assistindo pelo meu canal no YouTube, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum conteúdo e também já aproveita, tira um print agora de que você está participando de um evento, buscando conhecimento, se especializando e me marca lá no meu Instagram. O meu Instagram é maharabortolotti_confeitaria. Me marca lá nos stories que eu quero acompanhar quem é que está colocando as nossas aulas em prática. Para começar o nosso pão de ló, nós vamos utilizar 5 ovos, tá? Eu estou utilizando ovos brancos tradicionais.
A gente vai começar colocando na batedeira, então, 5 ovos em temperatura ambiente, 180 gramas de açúcar refinado, tá? Eu tô utilizando o açúcar refinado porque ele se dissolve com mais facilidade na batedeira, tá? Uma pergunta também que eu recebo muito quando eu faço esse pão de ló é se ele pode ser feito no liquidificador. E a resposta é não. Pão de ló precisa ser feito na batedeira. Pode ser qualquer batedeira, pode ser a planetária como eu estou utilizando aqui, pode ser aquela batedeira onde a gente segura, que ela tem 2 garfinhos e segura com a mão para fazer, vai dar certo também. Coloquei esses 2 ingredientes, agora eu vou bater em velocidade alta muito bem. O tempo não tem um tempo certo, vai ser por aproximadamente uns 3 minutos, 5 minutos, até que se misture bem esses 2 ingredientes. Olha a consistência. Bem levinho. Quando chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar a batedeira em velocidade baixa e vamos começar a adicionar a farinha de trigo. 250 gramas de farinha de trigo, tá? Então vamos colocando aos poucos. Farinha de trigo peneirada. O pão de ló é sempre importante que a farinha esteja peneirada, porque daí tira qualquer pedrinha que tiver ali, qualquer resquício de pelotinha vai ficar na peneira, tá bom? Então vamos colocando. Lembrando que a gente está fazendo a nossa receita exclusiva de pão de ló de baunilha. E dentro do nosso curso completo em videoaulas, certificado e tudo mais que eu ainda vou falar com vocês aqui no evento, terão todas as nossas receitas de outros sabores de pão de ló e tantas outras massas, amanteigada, massa à base de óleo e todas as massas que a confeiteira precisa ter no seu cardápio. Coloquei a farinha, vou parar um pouquinho aqui, porque sempre fica a farinha nas laterais do baú da batedeira, tá? Então a gente vem aqui, ó, raspa as laterais do baú, para não ficar nenhum resquício de farinha, né? A gente ajuda a batedeira, tá? Baixo novamente e bato em velocidade baixa. Depois que eu coloco a farinha, eu deixo bater por uns 2 minutinhos, só até misturar bem. E em seguida vou adicionar o terceiro ingrediente, que é a água. Aqui tem 90 ml de água. Essa água está em temperatura ambiente, ok? Vou começar a colocar a água aqui devagarinho para não voar para todo lado. A batedeira vai ficar mais rápida. Pronto, coloquei aqui 90 ml de água. Essa é uma receita muito fácil e que leva apenas 5 ingredientes. Caso você queira saborizar com a baunilha, aí sim serão 6 ingredientes no total. Bati aqui até misturar. O que eu vou adicionar agora e que é um ingrediente que eu considero indispensável, mas se você não tiver para colocar a nossa receita em prática, tudo bem, você só vai precisar bater por mais tempo a sua massa, tá? Aqui eu só bati até misturar e vou acrescentar 20 gramas ou uma colher de sopa bem cheia de emulsificante ou Emustab, tá? Emustab muitas vezes é mais fácil de encontrar nas lojas que vendem artigos de confeitaria, ingredientes. Coloquei aqui. Agora que eu coloquei o Emustab, no caso que eu tô usando hoje o Emustab, eu vou ligar minha batedeira em velocidade alta e vou deixar bater por aproximadamente 5 minutos, tá? Por quê? Porque eu estou usando o Emustab ou emulsificante. Se você não colocar na receita, você vai deixar bater na batedeira por aproximadamente 10 minutos, certo? Então vamos lá. Velocidade alta. Bati muito bem e olha como é que fica o aspecto da nossa massa depois que a gente bate todo esse tempo, ó. No caso aqui foram 3 minutos e olha, ela parece uma nuvem. Fica bem branca, parecendo uma nuvem. Como se fosse também com uma
textura de marshmallow. Olha que linda. Aqui eu não coloquei a essência de baunilha, tá? Porque eu não vejo a necessidade, eu não acho que o pão de ló, pelo menos não a nossa receita, eu não acho que fica com gosto de ovo, né? Com o cheiro do ovo, como as pessoas acham. Se você tem esse preconceito com relação ao cheiro do ovo, coloque a baunilha para bater junto, tá? Uma colher de sopa de essência de baunilha vai super resolver aí o cheiro do ovo no seu pão de ló. Combinado? Vamos adicionar agora no nosso pão de ló uma colher de sopa de fermento, tá? O nosso pão de ló, ele costuma crescer até mesmo sem o fermento, mas eu gosto de colocar, eu acho que sempre cresce um pouco mais com o fermento na receita, tá? Coloquei aqui. A própria tampinha do fermento royal equivale a uma colher de sopa. Para misturar, vou usar um fouet, misturar o fermento. Sem pressa, com cuidado, olha que massa mais linda. Eu tenho certeza que vocês vão fazer um casamento com esse pão de ló. Não esqueçam de anotar a receita. É somente aqui anotando a receita que você vai ter acesso a ela. Depois todo o conteúdo exclusivo desse evento é tirado do ar e ninguém consegue acessar. Então anota toda a receita. Agora que a minha massa já está batida, eu vou pegar desmoldante. Vou usar uma forma retangular para fazer aqueles famosos bolos de aniversário retangulares, tá? Eu acho que tem ótima saída em muitas regiões do nosso país e, querendo ou não, para a maioria das confeiteiras ainda é o modelo de bolo mais lucrativo que existe. Lembrando que com esse tipo de forma, você não precisa fazer só bolos decorados e bolos de aniversário. Você também pode e consegue fazer usando esse formato aqui, as famosas fatias de bolo também, tá? Então aqui eu vou usar o desmoldante. O desmoldante, ele facilita muito a nossa vida, mas se você não tiver o desmoldante, você pode peneirar com manteiga e farinha de forma tradicional, vai dar certo também. Vou pegar aqui o meu pão de ló e vou colocar agora na forma. Olha que massa maravilhosa. Ó, você consegue fazer os seus bolos, bolos decorados, bolos de aniversário, bolos decorados com chantilly, com chantininho. Lembrando que tudo isso vai estar lá dentro do nosso curso completo também, para quem vai querer dar um passo além, né? Para quem vai querer de fato ser uma confeiteira super reconhecida na sua região, para quem já tomou a decisão de se tornar uma confeiteira profissional, tá? Lá dentro você vai ter acesso a todas as minhas receitas que me fizeram vender milhares e milhares de bolos na minha região. Depois que eu coloquei a massa, eu vou espalhar aqui, ó. Esse pão de ló é super estruturado. A gente vai colocando ele aqui na nossa forma. Fica um pão de ló bem altinho, tá? Ele também rende para 4 forminhas de 15 centímetros, as redondas, tá? 15 por 5 de altura, rende 4 forminhas, tá? É um pão de ló muito lucrativo, muito econômico, é uma receita maravilhosa. O forno pré-aquecido em 180 graus, certo? Essa fornada aqui, ó, ela vai assar por aproximadamente 35 minutos. Pão de ló assa mais rápido que massa amanteigada e que massa à base de óleo, tá? As técnicas para as massas amanteigadas, massa à base de óleo, tudo vai ter lá dentro do nosso curso completo com videoaulas e certificado Escola de Bolos 4.0, certo? Agora eu vou levar para o forno e depois a gente vai passar para o nosso super recheio. Agora aqui o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer uma redução do abacaxi. Eu sei que muitos de vocês utilizam abacaxi ou recebem pedidos com recheio de abacaxi, mas vocês não sabem como utilizar, né? Muitas acabam amargando, né? Deixando aquele amargor do abacaxi no recheio do bolo, e isso é por falta de técnica, mas vocês vão aprender isso agora aqui comigo. A gente vai começar cortando o nosso abacaxi, ó.
Tiro bem, não tira bem aqui em cima, corta um pedacinho considerável, ó. Aqui a gente vai descascar todo o abacaxi, tá? Depois que eu descasquei todo o abacaxi, a gente vai cortar ele em cubinhos, certo? Então vamos lá. Dica importante, muitas pessoas quando utilizam o abacaxi, elas gostam de tirar aquele talinho mais firme do meio do abacaxi. Eu não vejo necessidade de tirar, por quê? Porque a gente vai reduzir esse abacaxi no fogo e ele vai ficar mais molinho, mais maleável depois, tá? Então eu não vejo necessidade de desperdiçar essa parte do abacaxi, certo? Descasquei todo o meu abacaxi, cortei, a gente vai colocar ele numa panela. Coloquei o abacaxi na panela, depois o que eu vou fazer? Levo para o fogo, ligo em fogo médio e vou acrescentar aqui 150 gramas de açúcar. Vou mexer aqui. E assim que começar a ferver o abacaxi com esse açúcar, a gente deixa por aproximadamente 15, 20 minutos fervendo para redução desse abacaxi. Ele vai ficar mais molinho, tá? E também a gente vai colocar para escorrer depois o caldo para a gente usar como o nosso recheio de abacaxi maravilhoso, o melhor recheio do mundo. E também vai ficar super estruturado. Vocês vão perder aquele medo e aquele receio de que fruta vai deixar o recheio mole e vai ficar vazando do nosso bolo de aniversário. Isso não vai acontecer se você seguir esse passo a passo aqui, onde eu ensino a fazer essa redução aqui no nosso abacaxi. Ele não vai amargar o bolo também depois de passar por este processo, certo? Enquanto o nosso abacaxi está no fogo reduzindo, a gente vai fazer o nosso recheio base de ninho. O que a gente vai precisar para fazer o nosso recheio? Uma caixa de leite condensado integral ou semidesnatado, tanto faz. Os dois dá super certo para fazer um recheio bem estruturado. Vamos colocar 4 colheres de sopa bem cheia de ninho em pó, tá? O ninho já foi peneirado. Começo misturando primeiro o leite condensado e o ninho. E só depois a gente vai adicionar o creme de leite, tá? Lembrando que recheio, eu gosto de falar que ele é o coração da confeitaria. Aquele coração pulsante na confeitaria, aquele ingrediente, aquela parte do nosso doce, do nosso bolo decorado, do nosso bolo de aniversário, que faz o nosso cliente fidelizar com a gente, que faz o nosso cliente de fato viciar no nosso bolo. Então o recheio ele precisa ser gostoso, ele precisa ser viciante. E na minha opinião e com o meu tempo de experiência e com tudo que eu escuto diariamente das minhas alunas lá no nosso portal das alunas da Escola 4.0, é que o recheio mais gostoso, as receitas que a gente tem lá que são mais gostosas e que mais fazem com que elas tenham sucesso com as suas encomendas, né? Despertando desejo nos clientes todos os dias para comprar os bolos delas, que são os recheios que eu ensino lá à base de leite condensado, como esse que eu estou te ensinando também hoje aqui no nosso evento. Então o recheio com base de leite condensado, ele é um dos melhores, tá? Mas a gente pensa em tudo e a gente sabe da dificuldade de algumas pessoas também de estarem fazendo recheio no fogo todos os dias. Por isso que lá dentro da Escola 4.0 a gente também libera receitas de recheios que são feitas somente na batedeira. Receitas fáceis, receitas deliciosas e que também são muito viciantes. Então, recheio é um ponto importantíssimo para que você venda os seus bolos de aniversário todos os dias. E eu te ensino isso. Misturei muito bem aqui o meu ninho com o leite condensado. Agora a gente vai colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Coloquei a caixinha de creme de leite, eu vou ligar o meu fogão aqui em temperatura média, fogo médio, tá?
Fogo médio, a gente não corre o risco de perder o ponto do nosso recheio. O recheio não vai virar aquele puxa. E a gente também não vai queimar o nosso recheio, tá? Vou misturar muito bem. Você pode mexer o seu recheio com uma espátula com ponta de silicone ou até mesmo com um fouet, vai dar super certo. Pessoal, aqui a gente está quase chegando no ponto do recheio, mas ainda não está, tá? Ó, ele já vai ficando mais grossinho. A gente tem que estar sempre atenta e mexendo sem parar para evitar de queimar o fundo da panela. Ali durante o processo, na hora que eu coloquei os ingredientes, eu não coloquei uma colher de sopa de manteiga. Mas se eu estivesse utilizando uma panela de fundo fino, eu colocaria, tá? Porque a manteiga, ela é mais uma gordura que entra na nossa receita, então ela ajuda a evitar de queimar o fundo da panela também. Mas, como eu estou usando uma panela de fundo grosso e espátula com pontinha de silicone, eu não vejo necessidade de colocar manteiga, tá? Quando chegar no ponto de recheio firme, aquele recheio que você não precisa se preocupar depois que você rechear os seus bolos de aniversário, eu vou mostrar para vocês qual é o ponto, tá? Pessoal, aqui a gente já chegou no ponto de recheio firme. Ele começa a perder um pouco a força da borbulha, tá? A gente levanta a espátula e ele começa a cair em pedaços, ó. Levanta minha espátula, vou virando, ó, começa a cair em pedaços e ele vai parando em cima do próprio recheio, tá? Ó, eu derramo e ele não afunda mais no recheio, tá vendo que tá criando morrinhos aqui em cima? Ó, novamente, ó. O recheio vai parando em cima do próprio recheio. Essa é a forma de ver se o recheio chegou no ponto ou não, tá? Chegou nesse ponto aqui, você já pode desligar o fogo, tá? Terminei o recheio, o que a gente faz imediatamente? Olha o ponto do nosso recheio, que maravilhoso, bem cremoso, bem firme, tá? Bem brilhante. A gente vai colocar dentro de um recipiente. Depois que eu coloquei num recipiente, eu vou pegar um saquinho ou plástico filme e vou colocar em cima do nosso recheio imediatamente, tá? Ó, coloco. Assim a gente evita o contato com o ar, a gente evita que crie aquela pelezinha durinha em cima do recheio, tá? Vou deixar o meu recheio em temperatura ambiente até que ele esfrie por completo. Isso leva em torno de 3 horas mais ou menos. O nosso abacaxi também já reduziu tudo que tinha para reduzir. Deixa eu mostrar ele aqui para vocês, ó. Olha que belo abacaxi. Quase querendo dar uma caramelada, mas não, a gente não deixa chegar nesse ponto. Olha que maravilha. E o que a gente vai fazer para não colocar com esse caldo aqui todo? A gente pega uma peneira, um bowl e a gente vai virar aqui, ó. Nosso abacaxi vai passar pela peneira. Por que a gente vai passar pela peneira? Porque a gente vai utilizar até mesmo esse caldinho aqui do nosso abacaxi. O que a gente pode fazer com esse caldo? Esse caldo a gente pode utilizar, ó, o caldinho que vai escorrendo aqui, para fazer a calda para umedecer a nossa massa. Acredite em mim, fica divino quando a gente faz a calda para molhar o bolo com o sabor da fruta que a gente está utilizando, tá? Aí você pode pensar, Mahari, se eu não quiser usar o abacaxi para saborizar a minha calda, não tem problema, você pode utilizar a calda base neutra tradicional, tá? Aqui, ó, a gente já tem um recheio que a gente já deixou esfriando, a gente fez ele antes, para que vocês possam ver como é que fica o ponto dele. Olha que recheio maravilhoso, firme, cremoso, brilhante, ó, perfeito para rechear os teus doces, os teus bolos decorados, os teus bolos de aniversário, tá? Aqui ele tá saborizado com ninho, como eu já havia falado para vocês. Mas a gente vai colocar agora o abacaxi. Abacaxi já escorreu, a caldinha a gente deixa separada. Vamos pegar o abacaxi e colocar aqui. Olha que delícia!
esse abacaxi aqui, um abacaxi inteiro do tamanho que eu utilizei, e considerando que o abacaxi estava com várias partes ruins que eu tive que tirar, ou seja, o abacaxi se transformou em meio abacaxi, tá? Mas um abacaxi inteiro de tamanho tradicional, onde não vai ter muitos machucados para você tirar, ele vai render até 2 receitas de recheio, tá? Deixa eu misturar aqui, ó. Quando eu falo para você que o recheio permanece no ponto, é sobre isso, ó. Aqui a gente vai misturar com o abacaxi e depois a gente vai deixar ele descansar mais um pouco. Você pode misturar com o abacaxi, olha como ainda fica firme. E depois você pode colocar para geladeira para descansar mais um pouquinho, tá? Olha que vocês não têm noção. Isso daqui fica divino, maravilhoso. Vicia qualquer cliente que gosta da fruta do abacaxi no recheio, tá? E agora você vai me perguntar quanto tempo de validade. Quando se trata de um recheio com fruta, mas que passou pelo processo de redução, a gente vai ter aqui uma validade dentro da geladeira, bem armazenado, de até 4 dias. Então, a fruta ela ganha um tempo de vida maior, tá bom? Aqui a gente está mostrando a opção do recheio com redução de abacaxi. Mas lá dentro do nosso curso completo, para quem quer dar um passo além, quer aprender mais variedades de recheio, como é que eu faço a redução no morango, como é que eu uso o moranguinho nos recheios, eu consigo colocar também o morango com o brigadeiro tradicional, consigo misturar o morango no recheio de nata, de chantilly, tudo isso tem lá dentro da Escola de Bolos 4.0. E a gente tem várias e várias alunas que aplicam as nossas técnicas de recheios estruturados, de massas estruturadas e que conseguem fazer lindos bolos decorados com segurança, sem medo do bolo desmoronar, sem medo do chantilly derreter. Agora eu quero mostrar para você o resultado do nosso pão de ló, que está assim, ó, um espetáculo. Olha que massa maravilhosa. Olha o barulhinho, bem pertinho do meu microfone. Não sei se vocês conseguiram escutar, mas tá assim, ó, uma massa maravilhosa. Lembrando que eu não coloquei a essência de baunilha e está com um cheirinho de pão de ló maravilhoso. Ó, soltinho, se solta fácil, como ela é maravilhosa, ó. Olha, soltou todinha, bem fofinha, ó. Tem que tomar muito cuidado porque o pão de ló, ele é uma massa sensível, porém, depois que passa pelo processo de resfriamento, de descanso, ela fica uma massa super estruturada. Você consegue até mesmo fazer os seus bolos de aniversário de andar, não tem problema nenhum, ela super suporta o peso do andar de cima, claro, com toda a estrutura correta, né, fazendo a estrutura ideal para um bolo seguro de 2 andares. Isso tudo você também aprende lá na Escola de Bolos 4.0, que amanhã eu vou passar mais detalhes para quem quer dar um passo além, né? Para quem quer ser uma confeiteira reconhecida, para quem quer ser uma confeiteira que tem lucro de verdade, que sabe precificar o seu produto da forma correta, que sabe utilizar o marketing nas redes sociais para despertar desejo, que consegue se posicionar também na internet através do marketing para não atrair mais aquele cliente que fica só pedindo desconto. Porque muito desses clientes chegam no perfil de vocês porque vocês ainda não sabem as técnicas para apresentar um bom produto, um bom bolo, né? Um bolo decorado bonito, né? Um bolo decorado estruturado, com as camadas de recheio direitinho, que despertem desejo de consumo. Olha que massa maravilhosa. Perfeita, né? Aqui também eu tenho elas embaladas, até para mostrar para vocês a forma que você pode embalar o teu pão de ló. Aqui a gente embalou, a gente já tinha uma massa de pão de ló branco, ó, que a gente fez outra aqui com vocês. E aqui a gente tem também as opções de pão de ló de chocolate, maravilhosas, receitas todas lá dentro da Escola de Bolos 4.0, que a gente vai falar sobre isso amanhã. Então, aqui é plástico filme que a gente envolveu em toda a massa de pão de ló e assim ela fica bem protegida,
mantém a umidade da massa, né? A textura fofinha que só o pão de ló tem. Então aqui você pode colocar na geladeira por até 4 dias, certo? Por que eu falo 4 dias? Porque o pão de ló é uma das massas que fica mais sequinho em contato com a temperatura da geladeira ou do freezer. Então, Mahara, eu posso congelar meu pão de ló? Pode congelar por até 30 dias, certo? Embalando assim bonitinho, colocando a data da fabricação, né? A informação tem que estar no produto para que vocês não se confundam depois, para que fique tudo organizado. Eu gosto de falar sempre que a organização vai facilitar e muito a produção dos bolos decorados de vocês aí na cozinha da casa de vocês. A organização vai deixar a produção menos pesada, menos trabalhosa, menos difícil. E assim vocês vão conseguir ter tempo de qualidade para as coisas que importam na vida, que é muitas vezes você dar atenção ao seu filho, você ficar mais com a sua família, você conseguir fazer algo que você gosta por você mesma também. Então, quando a gente inclui a organização na nossa produção, a gente consegue abrir espaço de tempo de qualidade com as pessoas que a gente gosta. Porque afinal de contas, muitas confeiteiras iniciam querendo justamente esse tempo de qualidade ao lado dos filhos. E por falta de organização, por falta de técnica, por falta de estratégia, das estratégias corretas, das receitas corretas, né? Das técnicas de decoração corretas que facilitem a vida delas, elas acabam alcançando justamente o contrário, que é estão trabalhando em casa com confeitaria, mas não conseguem mais ter tempo para a própria família. Acabam trabalhando muito mais em casa e ficando menos ainda com os filhos do que quando trabalham fora ou quando trabalhavam fora de casa. Então, dentro da Escola 4.0, a gente quer que você acesse também esse tempo de liberdade, esse tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E você só consegue isso acessando uma metodologia que te entregue também organização, técnica correta, facilidade. E isso é muito importante para a confeiteira que quer trabalhar em casa e que quer escalar os seus resultados, quer vender cada vez mais, quer conquistar a independência financeira. Mas eu vou dar mais detalhes sobre a Escola 4.0 amanhã para vocês. A gente tem uma aula incrível, porque tem muito conteúdo por vir ainda. Amanhã a gente vai fazer a prensagem do nosso pão de ló. Eu vou ensinar para você como é que você faz uma prensagem perfeita, segura, de um pão de ló retangular, para você fazer o bolo de aniversário retangular. E também vou te ensinar como você faz para perder o medo do chantilly. Você que não aguenta mais chantilly derretendo, não acertar ponto de chantilly, eu acredito até que muitas aqui tenham desistido do chantilly pela dificuldade em acertar o ponto, em dominar o ponto. Porque não adianta você acertar o ponto uma vez e depois nunca mais acertar, não é mesmo? Você precisa dominar a técnica. E amanhã eu vou te ensinar todos os meus truques e segredos que me fizeram sair de uma pessoa totalmente desastrada com chantilly para uma pessoa que domina chantilly e, enfim, hoje dá muitas aulas de chantilly e chantininho e tem milhares e milhares de alunas tendo incríveis resultados com esses bolos decorados. Então você não pode perder a nossa aula de amanhã, ela está recheada de conteúdo maravilhoso e também as informações para quem vai querer dar um passo além, ser uma confeiteira reconhecida e viver da confeitaria no conforto da sua casa. Eu fico por aqui com essa aula, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!